Vou fazer mais um vídeo para o Scopés Atualidades. Eu vou falar sobre o governo Lula, o desastroso governo Lula, né? O governo Lula está um desastre, né? Em apenas 10 meses de governo, ele acabou, né, viajando para mais de 20 países, entre eles, vamos citar Cuba, Arábia Saudita, China, Japão, Argentina, Inglaterra, França, Espanha, Portugal e etc. Ele quis comprar um avião por 400 milhões de reais e acabou não conseguindo, né? O próprio Congresso lá, o Senado embarraram, né? E teve uma época desse ano, né? Quando que a Janja, a mulher dele, tentou tomar o lugar do Alckmin, né? Como primeira, uma espécie de vice-presidenta, né? Vice-presidente, né? O que seria ilegal, né? Já que a primeira-dama, o único papel é, no máximo, fazer obras sociais e de forma esporádica, né? Acompanhar o presidente em viagens, né? Sim, essas viagens que fazem os chefes de Estado, né? Não toda hora como ela faz, né? Ele cortou o Bolsa Família para milhões de famílias, mentiu em campanha eleitoral, prometendo até picanha com cerveja, né? Promessa, obviamente, que não foi cumprida, né? O ministro da Justiça teve um estranho encontro com traficantes da Maré. Inclusive, né, ficaram sabendo, né, que ele chegou a encontrar a mulher do tio Patinhas, né? O Clemilson dos Santos, que era um dos líderes do PCC. Ele encontrou a esposa dele, o Flávio Dino, né? Outro escândalo, né? Enfim, esse governo atual está péssimo e seria necessário sofrer um impeachment. Teve um rombo de 93 bi, podendo chegar a 130 bi. E vai aumentar os impostos para poder, né, manter a vida de luxo que ele tem, né? Ele, para mascarar a pobreza, o Lula, né, cria um novo índice para medir a pobreza que muda de menos de R$ 200 por mês para menos de R$ 5 por dia, algo que me impede o afastamento de Lula. E houve a demissão de Maria Rita Serrano, ex-presidente da Caixa, como parte do acordo com Arthur Lira, além de não cumprir da meta fiscal, né, e fazer a economia encolher. Os investidores da B3 tiraram milhões do Brasil, né? Então também ficaram recentemente, né, que eles comprou um tapete, acho que de 114 mil reais e 65, acho que um sofá de 65 mil reais, uma coisa assim. Então, ou seja, o cara não está governando para valer, ele está só gastando dinheiro público, viajando, e tem uma primeira-dama que aparentemente é, né, incompetente, né, também não está ajudando em nada o país, né. Então, esse é o governo Lula, né, o 3, que não está sendo um verdadeiro desastre, né. Teve aqueles presos do 8 de janeiro, como vocês ficaram sabendo, né, e recentemente teve o saidão, né, de Natal, em que só os presos do dia 8 de janeiro permaneceram na cadeia, né, detidos, e os outros presos que cometeram crimes saíram, né, então outro absurdo. E agora teve a nomeação, né, do Flávio Dino como ministro da Justiça, né, que esse outro ditador, não, comunista, né, do STF. É outro absurdo que aconteceu no governo Lula. Então esse é o vídeo. E tomara que ele sofra um impeachment, né, futuramente, o Lula, porque o governo dele não está servindo para o Brasil, né, um governo, obviamente, que só atende os interesses dele, né, não está servindo para o país.
Então esse é o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreve. Falou! Ah, eu esqueci de dizer também da morte do Clezão, que se tornou mártir, né, depois que ele foi assassinado. Ele foi preso, né? Ele, no 8 de janeiro, ele estava trabalhando honestamente, vendendo bebida na ocasião e acabou sendo preso, né? E ele tinha problemas de saúde e acabou falecendo na prisão, né? Então chegaram a culpar o Alexandre de Moraes, né? Pela morte, indiretamente teria matado, né? O Clezão e virou um mártir, né? Houve duas ocasiões em que os bolsonaristas foram na Paulista, né? Reclamar, né? A gente agora no último dia 10 de dezembro, né? Foi a segunda vez. Acho que 11, né? 10, 11 de dezembro. Então, houve sim, de fato, esses protestos, né? Esse negócio contra o governo e realmente muitas pessoas inocentes foram presas, né? Teve uma cantora que foi presa, inclusive o Gilmar Mendes, né? Ele fez uma fala que realmente não condiz com a verdade, né? Que o Lula teria resgatado a democracia. Ele não resgatou a democracia, né? Ele, ao contrário, né? Estamos vendo uma ditadura em que já se produziu o primeiro morto, né? Da primeira vítima, né? Que foi esse Clezão. E parece que não há previsão de impeachment, né? Pro Lula. E houve muitas violações dos direitos humanos, né? Principalmente no começo do governo, né? Do Lula, em que muitas mulheres tiveram que andar praticamente para sem roupa nos presídios, né? Tem que se vestir com lençol. Então, se não fosse a intervenção do Tribunal Internacional lá nos Países Baixos, né? Holanda, acho que até hoje estariam presos, né? Então, houve muita coisa, né? Errada, né? Quando teve aquele desastre, aquela inundações, né? Nas cidades do Rio Grande do Sul, a primeira-dama Janja, em vez de visitar o Rio Grande do Sul, ela foi para a Índia, né? Com o Lula. Chegou até o Lula roubar umas canetas lá na Índia, né? Então, você vê, né? E realmente esse governo tá um desastre, tá, não tem perspectiva de melhoria. Então, é isso que eu queria acrescentar. Então, curta e comente, compartilhe, se inscreve.